texto literário é caracterizado pela presença de alguns aspectos que o singularizam, que o diferencia dos demais textos. Neste vídeo, nós vamos falar do processo de revisão de um texto literário. E eu vou lançar aqui algumas fases pelas quais passa este processo de revisão desses textos literários. No vídeo anterior, nós falávamos da revisão de um texto científico, em particular de um trabalho de conclusão de curso. E nós vimos que este tipo de texto é extremamente obediente à norma da língua portuguesa. Este tipo de texto científico respeita as regras da gramática de forma estrita. O mesmo não ocorre com um texto literário. Um texto literário pode desobedecer às normas da língua portuguesa. Um texto literário pode transfigurar a sintaxe do português, pode manipular a semântica, pode distorcer a sua morfologia. E nós temos exemplos de escritores que fizeram isso ao longo dos seus textos. Em Moçambique, a referência é Mia Couto, por exemplo. Então, na primeira fase da sua escrita, porque hoje ele não faz muito isso, na primeira fase da sua escrita, ele, assim, manipulava as palavras, manipulava a sintaxe, ele transfigurava algumas estruturas linguísticas e ele foi conhecido exatamente por causa disso. No entanto, devo chamar a atenção para um aspecto. Aquelas transgressões linguísticas, por exemplo, desencadeadas por Mia Couto, não são aleatórias, assim, não estão fora de regra, como se pode imaginar. Então, aquelas transgressões possuem lógica, elas têm explicação linguística, elas têm um lugar na própria gramática, certo? Então não são transgressões aleatórias. E é exatamente isso que deve acontecer. O revisor, quando estiver em posse de um texto que se desvia daquilo que é a norma, o revisor também deve ver até que ponto esse desvio é regular e é explicável. E só para assim, substanciar aquilo que estou a dizer, na Roma Antiga, existia um poeta famoso, um poeta exímio, chamado Horácio, e ele, no ano 18 a.C., ele lançou uma obra chamada Carta aos Pisões, e também conhecido como Arte Poética. Então, nessa obra, Horácio, ele assim, oferece instruções de criação poética para a família Pisões, e essas instruções também servem para os demais escritores, os demais poetas. Então, entre várias coisas que Horácio diz naquela obra, uma das coisas que ele diz é que o escritor ou o poeta deve ser um artífice da língua. Ou seja, o escritor ou o poeta deve ser um operário da língua, ele deve dominar a língua, deve dominar a norma, deve dominar as regras da gramática, e só depois desse domínio é que o escritor ou o poeta pode, digamos, transgredir essas mesmas normas, ele pode, assim, desviar-se, recriar a própria língua. Portanto, qualquer processo de desvio, de violação da língua, parte primeiro pelo domínio da própria língua. Portanto, é preciso dominar primeiro a língua antes de recriá-la, antes de transgredir. Portanto, essa é uma das instruções que Horácio faz. Portanto, isto serve também para os escritores atuais. Então, um revisor, quando recebe um texto literário desta natureza, também deve procurar, primeiro, ter a consciência de que aquele texto pode transgredir a norma da gramática, isso não é errado. E segundo, deve perceber até que ponto essa transgressão é realmente regular e é lógico e tem alguma explicação. O outro aspecto que eu discutiria assim, na revisão de um texto literário é a seleção lexical, ou simplesmente a escolha das palavras. O texto artístico, tanto a prosa quanto a poesia, é um exercício da palavra. Portanto, o escritor deve ser, tal como dizia também Horácio numa das instruções, ele dizia que o escritor, o poeta, deve ser cauteloso, ele deve ser sublime na escolha das palavras. Ele deve ser sublime ao ponto de tornar em novidades palavras com significado comum, certo? E ele também deve ser capaz de recriar palavras, apresentar ou propor, assim, novas palavras. Portanto, o exercício da escrita literária é um exercício realmente da palavra. Portanto, é preciso que o escritor selecione palavras adequadas, apropriadas para aquele contexto
em que estiver. Portanto, é preciso escolher palavras vigorosas, palavras vibrantes, palavras impactantes no seu texto. E o revisor também procura, um revisor competente e bom também procura ajudar o escritor na seleção das palavras. Retirar aquelas palavras que não transmitem exatamente aquele significado e colocar lá no lugar daquilo, colocar lá palavras mais vibrantes, mais gritantes. Isso também faz parte desse processo de revisão textual. E por último, eu discutiria a questão assim, da ornamentação da própria linguagem. Estou a falar de tropos ou de figuras, né, estilísticas. Assim, a linguagem de um texto literário, tal como se pode ler em Aguiar e Silva, por exemplo, na teoria da literatura, é uma linguagem que faz parte do sistema mobilizante secundário, ou seja, é uma linguagem que não é de uso natural, né? Não é aquela linguagem que o falante usa no contexto natural, ela é uma linguagem um pouco mais trabalhada, mais ornamentada, certo? Então, essa linguagem do texto literário também deve transparecer essa estética, este belo, certo? E esta beleza é exatamente desencadeada pelas figuras estilísticas, falo de tropos, de metáforas, de tonímias, de ironia, de sarcasmo, de hipérbole. Portanto, é preciso rechear o texto literário destas figuras de tal maneira que esse texto se torne assim, belo, se torne estético, se torne, como é que eu diria isso, comunicativo, né? Em linhas gerais, certo? Então, o processo de revisão também procura adaptar a linguagem do texto literário, procura, assim, tornar frases simples, frases normais, em frases mais expressivas, né? Em frases mais expressivas. Isso aqui é um texto literário, isso aqui torna o texto literário, é exatamente essa literariedade, é a presença dessas particularidades estéticas. Portanto, em linhas gerais, são mais ou menos essas fases pelas quais um revisor passa quando estiver a trabalhar com um texto literário, e assim ainda vou falar da revisão de um texto literário através de exemplos práticos de obras, de passagens textuais, tanto da poesia quanto da prosa, para poder consubstanciar mais ou menos tudo isso que estava aqui a dizer, certo? Por hoje é tudo, até o próximo vídeo. Comunique com sucesso.